para edificar as nossas vidas, né? A sua que está assistindo esse vídeo e a minha também. Porque todas as vezes que a gente fala da palavra de Deus, nós também somos edificados, aquele que fala e aquele que recebe. Eu vim hoje falar sobre identidade. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Lá vem falando assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Quando nós éramos ainda escravos do pecado, né? O que é isso? O que é ser escravos do pecado? Eu vou explicar isso porque muitas pessoas não sabem o que isso quer dizer, né? Eu vou contar lá desde o início, né? Quando o ser humano vivia no Jardim do Éden, após ter sido criado por Deus, né? E ter tido todas as coisas em suas mãos, ter tido todo aquele jardim repleto de coisas bonitas, de tudo que era bom para ele, né? Bom para comer, bom para ver e viver ali naquele lugar. Deus chega para o homem e fala: vocês podem comer de todos esses frutos, mas somente um vocês não podem comer, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o ser humano, como é muito curioso, né, deixou-se levar pelas palavras da serpente. A serpente ali, ela aponta para Satanás, que é o enganador, que é o inimigo das nossas almas. E Satanás chega para Eva, né, que estava no momento ali sozinha, e fala para ela que ela deveria comer sim, que o que Deus falou não era verdade, que se eles comessem, eles não morreriam. E o que Eva fez? Então eu vou comer. Já que você disse que nós não iremos morrer assim como Deus falou, eu quero comer sim. E ela não creu no que ele falou. Ele falou que se ela comesse, se eles comessem, eles morreriam. Ela não acreditou nisso. Então ela comeu. Realmente, fisicamente, eles não morreram. Não era um fruto venenoso. Isso não iria atuar no seu corpo. Isso iria atuar na sua alma, no seu espírito. A sua alma ficaria acabada, né, com a vergonha que sentiria depois de ter cometido aquele primeiro pecado, e o seu espírito estaria morto, morto nas obras do mal, morto em Satanás. Então Deus, né, na sua benignidade, que é infinita, fez o que? Sacrificou, fez o primeiro sacrifício, que foi do cordeiro, e para isso vestiu o homem, né, com a pele daquele animal. Então, tampando aí as vergonhas do pecado que o homem havia cometido. Mas desde o início, Deus já tinha um plano para a vida do homem. Deus já sabia que o homem iria fazer aquilo, mas ele já tinha planejado enviar Jesus, enviar o nosso Salvador, para que morresse por nós, para que fosse sacrificado e passasse aquela vergonha em nosso lugar. Então Deus, ele se destituiu, né, da sua glória, do seu poder, e se colocou no corpo de um homem. Mas esse homem, ele não nasceu como todos os outros antecessores dele, não. Ele não nasceu da relação física de um homem e uma mulher. Ele nasceu pela glória de Deus, ele nasceu com um ato milagroso, que foi de Deus colocar ele no ventre de Maria, que ainda não havia conhecido o homem, e assim ele foi gerado. Ele não foi gerado como nós, ele não foi gerado pelo homem pecador, ele foi gerado por Deus. E assim, Jesus, ele tem uma identidade diferente daquela que todos os homens haviam nascido, com a qual
Nós, antes de Jesus, tínhamos a identidade de Adão, éramos descendentes de Adão e tínhamos aquela identidade. Mas quando Jesus, ele é sacrificado, ele é massacrado, ele morre ali naquela morte de cruz, aquela morte vergonhosa, né? Quando ele assume todo o nosso pecado por nós, quando ele compra toda essa dívida, pagando com o próprio sangue, a gente que aceita esse sacrifício, a gente passa a ter uma nova identidade. Por quê? Porque a gente nasce de novo. A gente tem um novo nascimento no Espírito. Nós passamos a contemplar o Espírito de Deus novamente. Aquele Espírito que havia sido retirado de nós lá no pecado, lá no Éden. A gente passa a ter novamente aquele Espírito de Deus habitando em nós. Coisa mais linda, né? Então, nós temos o segundo nascimento. Quem nasce duas vezes vai morrer apenas uma, apenas a carne, né? Mas o Espírito, ele vivificou o ser humano. Espiritualmente, o ser humano nunca mais vai morrer, porque Jesus morreu por isso já. Jesus já pagou todo o preço do nosso pecado, o preço que nos levava para a morte, Jesus pagou. E hoje nós temos vida, nós temos uma nova identidade em Jesus. Hoje a nossa identidade, ela vai falar que nós nascemos em... Eu, por exemplo, Rio de Janeiro, mas a nossa identidade espiritual, ela vai dizer que nós nascemos no reino de Deus, que nós hoje somos cidadãos do reino de Deus, porque Jesus assim comprou para nós esse passaporte. Jesus pagou um alto preço para que nós viéssemos a habitar no reino do seu Pai, que também é Ele, porque Ele, Deus e o Espírito são um só. E hoje nós temos toda essa plenitude, essa divindade habitando em nós e conosco através do Espírito que foi vivificado por Deus. Isso é lindo. E nós que temos essa identidade, não tem como mais as coisas desse mundo nos agradar. Nós temos uma outra identidade. Não tem mais como tudo que acontece no mundo agradar a nós, porque nós somos seres espirituais. O que nos agrada, o que nos deixa maravilhados são as coisas de Deus. É a oração, é a adoração ao Senhor, é o culto, estando cultuando a Deus, é isso que nos deixa maravilhados. As coisas desse mundo, as baladas, as bebedices, tudo isso não nos agrada mais. Não que nós sejamos melhores do que ninguém, mas isso não nos cabe, essa roupa não nos cabe mais. Nós temos hoje uma nova identidade. Hoje nós somos seres espirituais. Habitamos nesse corpo físico porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo é essa parte de carne que está aqui vivendo nesse mundo, é essa parte que vai morrer, que vai perecer, que vai voltar ao pó. Temos também a nossa alma, aonde é guardado os nossos sentimentos, né? Às vezes alguns traumas, algumas coisas que precisam ser curadas, e só a palavra de Deus pode curar. Só ouvir e discernir a palavra de Deus pode curar nossos traumas. E a nossa parte espiritual, que é a nossa parte em contato com Deus, que é a nossa parte viva e imortal. É de suma importância que nós prestemos muita atenção ao que fazemos, ao que falamos, pois nossas atitudes e as palavras que saem da nossa boca dizem quem somos e o que está dentro dos nossos corações. Se a gente alimenta nosso espírito, nós teremos coisas espirituais para falar. Se nós nos alimentamos da palavra de Deus, que é o pão vivo, nós teremos coisas de Deus para falar. Mas se a gente se alimenta só de coisas desse mundo
que a gente vai ter para falar para as pessoas da parte de Deus, né? Em Mateus 12, 33 e 34, vem dizendo assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Vamos nos encher da palavra de Deus para mostrar para esse mundo qual é a nossa identidade verdadeira. Porque as pessoas, elas olham e elas prestam atenção nas nossas vidas, no que a gente faz, como que a gente vive, no que a gente fala, no que a gente posta no Facebook. As pessoas prestam atenção. Se nós temos uma identidade do reino de Deus, as nossas palavras, as nossas atitudes, o que a gente posta nas nossas redes sociais, elas devem falar do reino de Deus. Não que a gente não possa fazer uma piadinha, postar um meme, algo engraçado. Podemos sim, porque o povo de Deus é um povo vivo, é um povo feliz, é um povo que gosta de rir, né? Mas muitas coisas a gente não deve postar, a gente não deve falar e a gente não deve pensar. Porque no momento que a gente pensa, a gente já pecou. E a gente não quer viver pecando, né? Porque nós somos criaturas do reino de Deus. Nós somos com identidade do reino de Deus. Não podemos falar qualquer coisa, nem pensar qualquer coisa. Por isso temos que orar e vigiar, para que o inimigo não venha lançar setas e a gente venha receber aquilo.